Oi meninas, eu paz do Senhor, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz Dia Internacional da Mulher. Queria dizer que vocês são lindas, não só hoje, mas como em todos os outros dias. Vocês são amadas, vocês são especiais. E aqui nós, ou seja, chega, nós nos importamos com vocês, nós conhecemos cada uma de vocês. Não pessoalmente, mas eu vejo todos os perfis que nos seguem, tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube. Vocês são maravilhosas, vocês são lindas. E o tema do vídeo de hoje é sobre a mulher cristã e os desafios do mundo atual. Eu sei que é um tema forte, eu sei que eu posso ser cancelada por isso, mas eu vou falar, porque a palavra é dele e não minha. E um dos assuntos que nós vamos falar aqui é sobre o feminismo. Vai gerar polêmica, mas não posso fazer nada. E o primeiro texto que eu quero ler está em Provérbios, capítulo 31, versículo 10 e versículo 30. Foi o versículo que eu me baseei para falarmos nesse vídeo. O primeiro versículo fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de joias finas. E o versículo 30 diz assim: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E um primeiro assunto que eu quero falar com vocês nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, eu não sei que horas vocês vão assistir isso, mas nós queremos falar sobre a pureza, primeiramente. Não é um segredo que muitas mulheres hoje em dia não são mais puras, não são mais virgens. Não sei se vai ter criança assistindo, mas eu vou até restringir um pouco. Mas não é um segredo que muitas mulheres hoje em dia dentro da igreja não casam mais virgens, ou elas podem ser virgens, mas não têm um pensamento puro, elas vivem pensando maldade. Então, mulheres, moças cristãs casam impuras, sem ser virgens, elas entregam o seu corpo, elas fazem sexo antes do casamento ou praticam a masturbação. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, entenda, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai habitar em um templo sujo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que, como nós somos mulheres, nós entendemos. Você gosta de ficar numa casa suja, numa casa onde fede? Pois é, com o Espírito Santo é assim. Ele gosta de ver tudo limpinho, tudo organizado, a nossa vida. Não que... E a Bíblia fala, sejam santos como eu sou santo. Então a santidade, ela tem 3 processos. O primeiro processo é quando você aceita Jesus. O segundo processo é o processo que nós venhamos buscar a santificação todos os dias. E o terceiro processo é quando nós vamos ser santificados no sentido mais literal possível, que é quando nós formos arrebatados. A Bíblia fala que nós vamos ser transformados em um corpo de glória, então nós não vamos mais ter pecados. E nós devemos ser santos. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia fala: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, sejam santas. Vivam em santidade. Busquem. Paula, como é que eu vou buscar a santidade? Além da palavra. Buscando, orando, não se conformando com esse mundo. E nós vamos entrar agora no assunto de feminismo. Primeiramente, a literal causa do feminismo é a igualdade para todas. Mas o feminismo é algo que veio para ajudar as mulheres. Sim, pode até ter sido essa causa, mas muitas mulheres têm denegrido isso. O feminismo até se tornou uma causa, assim, digamos, satânica, porque o feminismo começou a pregar um ódio de tempos pra cá. Porque ele fala que o teu corpo, tuas regras, quando na verdade a Bíblia fala que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que você é santa, você é perfeita, então você não deve mostrar o seu corpo para as outras pessoas. A Bíblia fala que, então, se você casar, o seu corpo vai ser do seu marido. Vai ser o corpo do seu marido, mas se você é solteiro, o seu corpo é de Cristo, é para a glória de Deus. Paulo também fala, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Se você com o seu corpo está glorificando a Deus, ótimo, mas se você está causando vergonha para o Evangelho, comece a mudar. Não estou dizendo para você mudar de identidade, estou dizendo para você mudar o seu caráter, não mudar o seu caráter, mas mudar a sua forma de agir. Outra coisa que o feminismo prega é que as mulheres têm que ser melhores que os homens, não sei o que, igualdade. Não.
Meninas, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Se o homem ganha mais do que você, é porque ele está trabalhando. Não venha causar discórdia por causa disso. Outra coisa também que eu acho o feminismo horrível é sobre o aborto. A Bíblia fala que uma criança, filhos são heranças do Senhor. Filhos são bênção. Então, se você não quer ter filho, se preserve. Não use camisinha, use preservativo. Meninas, aborto é pecado. E se é pecado, vai te afastar de Deus. E se te afasta de Deus, você morre, porque não há vida longe de Deus. Se eu não me engano, em Atos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se você não estiver em Cristo, você não vai ser uma nova criatura e você não vai ter intimidade com Deus. Então, obviamente, você vai estar morta em pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, é você quem decide se você quer viver ou se você quer morrer. O Senhor nos deu escolhas, certo ou errado, vida ou morte. Cabe a você, cara menina, decidir. Cabe a você, moça, mulher, esposa. Cabe a você decidir se você quer ter vida ou se você quer ter morte. Mas filhos são heranças do Senhor. Um exemplo muito claro da Bíblia é Ana. Cara, a história de Ana é linda. Ana não podia gerar filhos. Então, durante muito tempo, ela pediu: Senhor, me dá filhos. Até que teve um dia que ela tomou uma posição e disse: Senhor, se tu me deres um filho, ele vai te servir pelos restos dos dias dele. E o Senhor Deus deu a ela a Samuel. E Samuel cresceu em graça, cresceu em conhecimento, se tornou profeta, se tornou juiz, sacerdote em Israel. Então, hoje, não mate, não aborte. É pecado. É a mesma coisa que você sair matando uma pessoa ou uma criança de 3 anos. Outra coisa, já que eu acho um absurdo no feminismo, é que muitas não querem casar, Ok, você tem essa escolha de não querer casar. Ser como um eunuco na igreja, servir o Senhor com a sua vida. Tanto que Paulo fala: se você é solteiro, não case. Mas é melhor você casar do que você abrasar. Muitas mulheres não querem se submeter ao marido porque dizem que isso é uma forma de humilhação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Submissão é uma coisa linda, porque mostra que você ama essa pessoa. A Bíblia nos manda ser tanto dependentes de Cristo, ser submissos a Cristo. Se você não é submisso a Cristo, a sua vida vai ser ladeira abaixo. E quando você casar, você será submisso ao seu marido, porque isso gera bênção. Isso não é nenhuma forma de humilhação. Agora, se for relacionamento abusivo ou tóxico, sim, com certeza você não pode deixar isso acontecer. Mas ser submisso é uma virtude de uma mulher virtuosa. E a Bíblia fala que mulher virtuosa, quem a achará? Então, se você é uma mulher virtuosa, você tem que ser escondida. Você sempre vai estar escondida no esconderijo do Altíssimo. Você vai ser rara. Os homens, para te achar, vão ter que buscar o Senhor verdadeiramente. Então, a mensagem que eu quero dizer para você é: ser virtuosa é difícil. A mídia prega a moda, que se você não vive a moda, você não está na sociedade. Mas deixa eu tá com a moto passando. Mas deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus. Se você seguir a moda, você não pode seguir a Cristo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai falar assim: gente infiel, vocês não sabem que se seguir a Cristo, vão ter que deixar de seguir o mundo. Porque não existe amizade entre Deus e o mundo. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que se quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará de vocês. Limpem as suas mãos, pecadores.
E vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então a palavra do Senhor é bem clara quando diz que não existe amizade entre o mundo e Deus. Porque ou você é crente ou você está no mundo. Isso é um paradoxo muito grande, você ser amigo de Deus e do mundo. Porque uma hora você vai agradar mais o mundo ou mais a Deus. E isso vai enfurecer o outro lado. Então, que venhamos ser santas, que venhamos ser cheias do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até breve.